A caçada contra Lula acaba de começar. Uma fala do presidente petista acaba por explodir em seu próprio colo. Ex-ministros e entidades se unem contra a fala do petista e Marco Aurélio vai muito além, denunciando a ação. É com isso que nós começamos o nosso dia e você vem junto comigo. Marco Aurélio rebate Luiz Inácio Lula da Silva e diz que ministros do STF têm que prestar contas à sociedade. Não há espaço para mistério em uma democracia. Pois é, o Lula acaba de prometer ao STF botar um bode no meio da sala. Tudo isso porque a estratégia é para o voto secreto dentro do Supremo Tribunal Federal. Fontes do Planalto tentaram proteger Lula da saraivada de críticas à sua defesa do voto secreto em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, alegando que o presidente apenas cumpriu uma promessa a aliados na corte de soltar o bode na sala para avaliar a repercussão. Ministros teriam se queixado a Lula que paga um preço elevado por atender à pauta do governo, mudando entendimentos do próprio STF, anulando leis aprovadas no Congresso e até alterando a Constituição. Uma alegação de ministros do STF repetida por Lula seria a dificuldade de levar vida normal, comparecendo a jantares e até a festas privadas. O hábito de Celso de Mello de tomar sorvete em shopping é impensável hoje, e são raros os que vão a restaurantes sem tropa de guarda-costas. Usar jatinhos da FAB na condição de carona, com medo de enfrentar voos de carreira, é para vários ministros uma condição humilhante. Sim, por isso, Luiz Inácio Lula da Silva decidiu defender o voto secreto no Supremo Tribunal Federal e provocou mais do que um fuzuê no Brasil. Provocou uma revolta até mesmo de autoridades desta nação que se indignaram diante da tentativa do presidente petista de esconder as decisões do Supremo Tribunal Federal através de um voto secreto, facilitando assim o porquê não, a condição de alguma autoridade suprema da nação, que não precisamos dizer aqui qual é, de pressionar ministros do Supremo a tomar as decisões de acordo com o que ele quer, tendo a proteção do voto secreto. Com isso, Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, não se calou. E entidades que estão firmes no combate à corrupção também atacaram a declaração do presidente Lula e mostraram que não será aceito. Duas entidades de combate à corrupção criticaram a declaração de Lula em defesa do voto secreto para ministros do Supremo Tribunal Federal. O Instituto Não Aceito Corrupção e a Transparência Brasil, uma ONG ligada à Transparência Internacional, consideraram a tese absurda, inconstitucional e antidemocrática. Lula disse na terça-feira que a sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber votar. Votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz, declarou o presidente do Brasil em sua live semanal. É absurda e completamente equivocada a afirmação do presidente Lula de que a sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Os princípios democráticos e a Constituição Federal Brasileira determinam justamente o contrário, afirmou a Transparência Brasil em uma postagem no agora chamado X ou X, antigo Twitter. A ONG diz ainda que a tese de Lula é uma clara condição ao discurso eleitoral de Lula e, ao ser proferida pelo presidente, levanta dúvidas sobre sua real adesão a esse compromisso e é altamente prejudicial às instituições e à democracia. A Transparência Brasil pondera discutir o caráter de espetáculo que os julgamentos da Suprema Corte adquiriram e seus efeitos sobre a animosidade contra ministros, mas jamais se coloca em xeque a necessidade de transparência sobre a decisão de cada um. Lula, na fala desta última terça-feira, defendeu o voto secreto para preservar os ministros de críticas.
Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito de a gente mudar o que está acontecendo no Brasil, porque do jeito que vai, daqui a pouco o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, passear com sua família, porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. A transparência das decisões da Justiça é um princípio constitucional previsto no artigo 37, que trata da publicidade dos atos públicos. As leis processuais tratam os sigilos das decisões judiciais como exceção. A publicidade é a regra. Para o INAC, a fala de Lula está na contramão da necessária constante prestação de contas de cada um dos integrantes dos três poderes à sociedade. Por isso, a defesa do voto secreto aos ministros do STF feita por Lula causa profunda perplexidade. Marco Aurélio rebateu Lula e disse que ministros do STF têm sim que prestar contas à sociedade. Depois da fala de Lula, afirmando que a sociedade não tem que saber como é que vota cada ministro do Supremo, o ex-ministro Marco Aurélio, que deixou a Suprema Corte em 2021, é um dos nomes a condenar a fala do chefe do Executivo Federal e reagir contra. Em suas palavras, disse que não há espaço para mistério em um regime democrático. Para ele, a implantação da ideia defendida por Lula seria, na verdade, como retomar os tempos das cavernas. A publicidade é desinfetante, é o que clareia, o que direciona a dias melhores. Não há espaço para mistério. Não podemos voltar à época das cavernas. Os ministros do STF têm que prestar contas para a sociedade. Todo homem público tem que prestar contas, disse o ministro aposentado ao jornal O Globo. E claro, nós queremos saber a sua opinião sobre este assunto. Deixe aqui a sua mensagem, compartilhe, denuncie e mostre ao Brasil, mostre a Lula que o Brasil está de pé. Olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Já pensou em você trabalhar com estratégia americana, receber salário de americano, você viver o sonho americano? Por quê? Porque os Estados Unidos, ele está mais perto de você do que você possa imaginar. Eu tenho oportunidades de emprego, de trabalho, com todas essas qualidades aqui. Repito para você, salário de americano, você aprender a ganhar dinheiro como americano e realizar todos os seus sonhos, tá? Oportunidade de trabalho. Para você que é meu seguidor aqui no Instagram, o link está na bio, tá? E para você que está me assistindo pelo YouTube, link disponível na descrição deste canal. Você vai agora clicar neste link e você vai falar com a nossa consultora, tá? Você vai falar com uma águia, uma verdadeira estrategista, uma consultora que tem tirado milhões de brasileiros que viviam uma vida completamente desiludida por conta desta política tenebrosa do Brasil. Brasileiros que estão pensando em sair do país, que estão pensando em deixar as suas famílias, abandonar tudo que tem aqui. Se você está pensando nisso, não faça isso sem antes falar com a nossa consultoria, tá?